boa tarde. Hoje é 17 de junho, quarta-feira, agora são 4 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo pela Rádio Educativa FM, pelas redes sociais da Prefeitura de Rio Preto e também pela TV Câmara. Quem atualiza hoje os dados sobre a pandemia da Covid-19 em Rio Preto é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Então vamos iniciar a apresentação dos dados atualizados de hoje, 17 de junho de 2020, do coronavírus. Então, até o momento, aqui em Rio Preto, de residentes de Rio Preto, temos 13.537 notificações de casos de estado gripal. Desses, 8.880 já fizeram algum tipo de teste para identificação da doença, sendo 7.386 casos negativos e 1.494 casos confirmados. Um aumento aí de 142 casos de ontem para hoje. Os óbitos, nós tivemos também um aumento de 3 óbitos, totalizando agora 46 óbitos no município, pessoas residentes daqui. 824 pessoas já recuperadas, 298 profissionais de saúde e 281 casos de síndrome respiratória aguda grave internados, confirmados até o momento. A nossa incidência aqui no município está em 324 casos de coronavírus para cada 100 mil habitantes. Próximo. Essa é a nossa situação, então, nas últimas 24 horas. Nós tivemos, então, 142 casos confirmados de ontem para hoje. Internaram novas pessoas que foram internadas com síndrome respiratória aguda grave, 19, não necessariamente elas têm Covid, foi coletada a amostra, estão aguardando. E notificações de síndrome gripal leve, foram 617 novas notificações em um dia, certo? Totalizando, ontem nós tivemos 636 novas notificações, comparado com o dia 15 de junho, nós tivemos 363 notificações, praticamente dobraram as notificações de um dia para o outro da síndrome gripal leve. Então, é um alerta aí para as pessoas que realmente o vírus está circulando e nós estamos tendo aí casos sintomáticos, procurando cada vez mais a nossa rede de saúde, tanto pública quanto privada. Então, um acumulado dos nossos casos, esse gráfico clássico de linha, ela quase numa exponencial, começando aí com 1.494 casos confirmados. Próximo. Esses são os casos de síndrome gripal leve por dia, que nós tivemos notificado aí desde o comecinho da pandemia, que nós tivemos a identificação do primeiro caso em 12 de março. Vocês podem ver que no meio de maio, mais ou menos, nós tínhamos 277 casos notificados de síndrome gripal leve em um dia. Foi o nosso maior pico ali no comecinho de maio, 8, 9 de maio, se não me engano. E agora, nos últimos dias aqui, do dia 10 de junho para frente, 6 de junho para frente, nós já tivemos 375 notificações em um dia, 453 no outro, 535 e agora com um pico de 617 notificações em um único dia. Então, fico alerta que realmente o vírus está circulando e está acometendo mais pessoas. As pessoas estão procurando serviço de saúde com sintomas. Aí dessas notificações de síndrome gripal leve, o que nós observamos? Essa coluna azul é o acumulado dessas notificações, do percentual de positividade. Aí vocês vão falar, nossa, confirmou 142 casos, é porque está coletando mais. Sim, estamos coletando mais, mas se a gente for trabalhar a proporcionalidade, nos últimos dias, nos últimos 14 dias, para cada 100 pessoas testadas, por exemplo, na faixa etária de 10 a 19 anos, 8,9% foi positiva. A cada 100, 8 foram positivas. No acumulado, nós tínhamos 4 positivas. Então, percebe-se que nesses últimos dias, nos últimos 14 dias, nós tivemos o aumento da positividade das amostras. Então, independente do número de coletas que fizemos, a gente vê que o vírus está circulando ainda mais, e principalmente em algumas faixas etárias. Olha na faixa etária de 70 a 79 anos, nós temos 25% de positividade quase. Então, cada 100 pessoas nessa idade que coletar, 25 vão ser positivas. É muito alto. Idoso, com essa positividade alta, o que está acontecendo? Eles estão circulando mais? Eles estão saindo mais de casa? Ou o adulto jovem, nas outras faixas etárias, que também aumentou, ele está levando esse vírus para casa?
Então, fique esse alerta aí, porque os dados estão mostrando que o vírus está aumentando a circulação e os idosos estão também ficando bastante acometidos. Dos 3 novos óbitos que ocorreram, registrados de ontem para hoje, 2 eram do sexo masculino, um de 72 anos e um de 21 anos. Os 2 tinham comorbidades, tá? E esse paciente de 21 anos, o óbito dele não ocorreu aqui no nosso município. Ele ocorreu em um outro município. E aí, conforme o sistema de notificação, quero ressaltar para vocês, que se a pessoa reside em Rio Preto e ela está internada, por exemplo, em São Paulo, e ela vem a falecer em São Paulo, é um caso que foi registrado como óbito lá, mas pertencente ao município de São José do Rio Preto. Então, por isso que é contabilizado como residente nosso, porque ele morava aqui, era um residente, um munícipe aqui da nossa cidade. Uma pessoa do sexo feminino de 62 anos também com comorbidade. Próximo. Entre os internados, então até agora nós temos 1.042 pessoas já foram internadas com síndrome respiratória grave. Nos últimos 14 dias são 218 pessoas e ontem, internados na data de ontem, nós temos 178 pessoas. 70 estão em UTI e 108 em enfermaria. Vocês veem que a cada dia esse número de internações ela vem aumentando. A gente tem as pessoas que vão tendo alta e os novos que vão entrando. Então, essa conta não está batendo. O ideal era que as pessoas fossem tendo alta e a gente fosse reduzindo o número de internações. Aí a gente estaria aí numa decrescente aí das notificações e também da situação da doença no município. O que tá acontecendo não, as pessoas estão internando, tendo alta e a gente está internando mais do que dando alta para esses pacientes. Então, é muito preocupante. E desses 178 que estão internados no momento, 85 já têm diagnóstico de coronavírus. Ou seja, 47% de todas essas internações de ontem já tinham Covid confirmado. Então, esse é o alerta que a gente quer passar para vocês. Nosso maior número de notificações até agora, no dia de casos confirmados, que a gente recebeu os resultados, foi ontem para hoje. Então, 142 pessoas, novas pessoas aí contaminadas. E são pessoas que a gente pede para que todo mundo fique no seu domicílio. Tanto essas pessoas que foram confirmadas, quanto as pessoas que passam em atendimento com síndrome gripal leve. Se a pessoa está com febre, tosse, dor de garganta, coriza, deve ficar em casa, certo? O serviço de saúde já orienta essa pessoa a ficar até 14 dias no seu domicílio para evitar a propagação da doença. Contamos com o apoio de todos com isso. Obrigado, Andréia, por essa atualização. E antes das perguntas, eu gostaria de registrar que essa transmissão diária é uma ação conjunta das Secretarias de Saúde e de Comunicação. Ela ocorre às 3h30 da tarde, às segundas, quartas e sextas, e às terças e quintas, essa live ocorre às 10h30 da manhã. Agora, vamos às perguntas enviadas pelos veículos de comunicação de Rio Preto. A primeira pergunta é da Carol Grush, do portal DL News. Ela afirma que o governo do estado divulgou os dados de faixa etárias positivadas do Covid e esse levantamento mostra que aumentou o número de pacientes positivos para a doença em 2 faixas etárias, principalmente de 30 a 40 anos e também de 20 a 30 anos. Ela pergunta se essa realidade é a mesma em Rio Preto e se os jovens estariam se contaminando mais e transmitindo isso aos idosos que acabam sendo mais vitimados. E a que você atribui esse aumento nessa faixa etária e quais as consequências? Como apresentei para vocês, os nossos dados só vêm corroborar o que está acontecendo com o estado de São Paulo. Todas as faixas etárias nós tivemos esse aumento da positividade e também das notificações dos casos de síndrome gripal. E aí, com isso, aumento da notificação, a gente também teve esse aumento da positividade. Os jovens, eles circulam, são as pessoas que mais estão circulando, que retornaram ao trabalho nesse momento, até dos serviços que estavam fechados e agora estão liberados nessa fase laranja, e podem estar, sim, levando para os idosos no seu domicílio, ou, fico alerta, será que os idosos também estão ficando em casa? A gente pede que eles fiquem, prestem atenção, porque a doença é uma doença nova e ela tem se comportado aí de uma forma que todos estão vendo, com grande mortalidade aí no estado, no país e agora também aqui com os óbitos ocorridos no nosso município. O Rodrigo Carraro, da Rádio CBN, pergunta em que o comitê gestor se baseou para propor a ampliação em 1 hora no horário do comércio e essa ampliação do chamado
mini lockdown, que é fechamento aos domingos e segundas. Já peço para você explicar esse plano aí para os nossos internautas. Olha, foi um acordo, na verdade, entre o comitê técnico, né, o comitê gestor do coronavírus e lideranças do comércio. Foi um momento que sentaram aí as pessoas que estão à frente dessa liberação e também a questão técnica, que a gente tem frisado muito, que nós não perderemos a parte técnica em momento algum aqui do comitê gestor do coronavírus. E hoje pela manhã, né, em videoconferência com o governo do estado, o prefeito Edinho levou essa proposta em comum acordo para o governo e outros prefeitos que também apoiaram essa proposta, para que a gente pudesse aí aumentar 1 hora de terça a sábado, né, para 5 horas por dia, e fizesse na segunda-feira um mini lockdown, que seria o fechamento com funcionamento só dos serviços essenciais aos domingos e segunda-feira. Para a gente fazer o quê? Reduzir a circulação nesses 2 dias fechados e aumentar aí o tempo do comércio e reduzir a aglomeração dentro desses locais. Porque entendemos que 4 horas, com 20% da capacidade, as pessoas acabam aglomerando, esperando em filas do lado de fora. E o objetivo, se a gente estender um pouco mais o horário, nós vamos estar aí diluindo essa aglomeração e reduzindo o risco de transmissão. Foi uma proposta encaminhada ao governo do estado, apoiada por outros prefeitos, no entanto, aguarda aí uma avaliação e uma aprovação para que ela seja implementada. A Madeline Boer, também da Rádio CBN, pergunta qual é a ocupação dos leitos de UTI e enfermarias nesse momento. Você mostrou esses dados ali na sua apresentação, mas gostaria que você falasse sobre o efeito disso nesse momento. Então, os números de internações, né, estão aumentando. Hoje, para vocês verem, nós estamos com 70 pacientes residentes de Rio Preto em UTI. Hoje eu não apresentei os dados da região, porque os nossos hospitais, eles atendem tanto os munícipes de Rio Preto, como também de toda a região. Então, os leitos ocupados, eles contam para toda essa população. Nesse momento, né, nós estamos aumentando a internação de munícipes nossos e é importante, fique esse alerta, porque pode chegar um momento, sim, e que a gente atenda aí o máximo possível, que possamos chegar na nossa capacidade instalada, e aí a gente não quer que chegue nesse ponto. É necessário mesmo que as pessoas diminuam a circulação para que possamos ter os serviços de saúde atendendo da melhor forma possível. Obrigado, André, pelos esclarecimentos. Em nome da Secretaria de Comunicação, te agradeço por participar da transmissão de hoje. E aqui nós concluímos essa live informando que a transmissão amanhã será às 10h30 da manhã. Uma ótima tarde a todos. Por favor, fiquem em casa.